aliado, tem todo mundo. Então o Vitor estava incomodado, que ele se sentiu pressionado por você, e isso daqui acho que foi de ontem ou anteontem, que ele confessa ali que ele jogou uma informação para você justamente levar para outro lado. Ou seja, tirando você de leve trás e não Sim, confiando em você. sim. Te surpreende isso? Claro que sim, né? Até porque se foi ontem ou anteontem, está muito recente e acho que não tinha necessidade disso. Pois é, gente. Cris ficou aí, né? Surpreendida com as falas do Vitor Percoraro, principalmente com a ação, né, gente, de jogar uma informação e querer ver a prova real que a Cris não era leve trás. E aí ela falou que não tinha necessidade disso. Porém, hoje ela está bem triste, né, gente? Ela falou assim que ela tá arrasada, tá muito triste porque eles foram eliminados. Aí o Cadu falou que se arrependeu de ter apostado tudo, né, de ter dado all-in, que ele não imaginava que eles iriam parar nessa DR e principalmente serem eliminados aí do programa, né? E a Cris falou que não deveriam se juntar também com outros casais ali logo no começo. Aí o Self perguntou, ela respondeu que a Adriana e Domini, né? E aí, falando nisso, eles puderam aí rever a treta, né? A grande treta aí por conta do banheiro. O Cadu falou que não foi por conta do banheiro que ele ficou chateado e que ele foi para cima do Domini, e sim por quebra da promessa, porque o Domini prometeu que enquanto ele estivesse ali, Domini iria protegê-los e não deixar, né, eles num quarto sem banheiro, tanto eles quanto a Gretchen e o Esdras, né, gente? E ele falou, uma pessoa que quebra a palavra não tem caráter, e foi isso, sabe? Porque eu era muito amigo dele, a gente olhava olho no olho, então o Cadu falou que realmente a reação dele foi falar um monte, depois ele até disse, né, que pensou por quê, né, que não tinha necessidade dele ir para cima do Domini, mas acabou ali, né, que foi uma coisa espontânea. E aí o Self até falou, pô, a gente queria ver mais disso. Aí ele falou assim, não, mas não tive oportunidade. Aí o Self falou assim, teve sim, teve oportunidade, você que não quis entregar. Aí o Self também falou, né, com relação a Carol, dizendo que o Cadu obedece a Cris, que a Cris manda e o Cadu obedece. Aí a Cris falou assim, nossa, mas ela falou bem assim. Aí o Self falou assim, sim, ela disse assim, que é você que manda. Aí a Cris falou assim, não é assim, a gente entra, né, num acordo, num consenso, não é bem assim. E aí mostrou a Adriana também dizendo que a Cris é intocável, que ela quer ser a rainha, a dona do quarto power, né, e que ela não pode ser contrariada, que ela já vira uma onça. Aí a Cris falou assim, é isso, porque ela falava que era minha amiga, né, vivia me abraçando, falando que era minha amiga. Aí o Selfie, pois é, mas essa questão do quarto não era um pensamento só do Domini e da Adriana, não, viu, Cris? Por exemplo, Carol e Radamés, Cris, a Rayane e o Vitor também cogitaram de não dar o quarto com banheiro para vocês. Aí a Cris, é? Ele falou assim, pois é, só que quando houve toda aquela treta, toda aquela confusão, todos eles falaram, coitadinho, que absurdo não dar o quarto para eles. Pois é, e aí eles mudaram ali de opinião. Aí, gente, mostrou também a Carol, né, falando que eles não sabem reagir, o Pessina dizendo que a Cris não tem coerência, e aí a Carol dizendo que tanto a Cris quanto o Cadu, eles caem em contradição em várias coisas ali dentro da mansão. Aí a Cris falou assim, nossa, isso foi recente, é o Selfie? Sim, justamente na época que você cogitou de vetar Carol e Radamés. Aí a Cris, nossa, eu deveria ter vetado, tô com ranço de mim mesma. Ela conversou comigo, sabe? E aí mudamos de ideia. Aí o Selfie falou assim, como que isso se chama? Aí ela, manipulação, ela me manipulou. Aí o Cadu, agora eu entendi. Por quê, gente? O Cadu que falou para a Cris não vetá-los, porque ele estava com dó, que não. Aí a Cris falou, poxa, a gente não vetou e a gente ia ser o casal power, a gente não foi, olha só, eu me arrependo. Aí o Céu falou assim, pois é, não é só o Domini e a Adriana, então, que manipulam ali na mansão. Dela falou, não, realmente, todos eles manipulam, todos eles, sabe? Por isso que a gente jogávamos, nós jogávamos sozinhos. Aí o Céu falou assim, não, mas
vocês não é de grupo? Ela falou, não, a gente até falava com todo mundo, mas no quarto, entre eu e ele, a gente sabia que a gente estávamos sozinhos, porque a gente não era prioridade de ninguém. E principalmente agora, nós seríamos votados. Aí, gente, mostrou também, né, essa parte aí do Vitor e da Rayane falando que eles não são prioridades, né, que chegaria uma hora que eles teriam que votar na Cris no Cadu, o Vitor falando essa questão aí de ter passado informação, e aí o Céu falou assim, ele confessou que estava desconfiado de você, e que você era leve e trás. Aí a Cris, pois é, ele me surpreendeu, essa desconfiança eu não sei nem porquê, eu nunca falei nada para o outro lado. Aí o Cadu falou assim, o Vitor, né, um jogador como qualquer outro ali dentro, né, é capaz de qualquer coisa para não deixar ninguém atravessar o caminho dele. Aí o Cadu disse, gente, que o cara mais falso, a pessoa mais falsa ali dentro da mansão é o Domini. A Cris falou que acha que é a Adriana. Depois o Cadu quis dar uma explicação ali, né, para contornar o que ele tinha dito da falsidade do Dominic, é por isso, por questão de quebrar a promessa, por falar algumas coisas e não cumprir, que era por conta disso. Aí deu para perceber que ele ficou chateado ali, né, com o Vitor. Aí a Cris falou assim, mas se fosse a Rayane falando mais coisas, eu ficaria mais chateada ainda. Gente, deixa ela assistir, né, mais coisas, né? Bom, aí o Cadu falou assim e a Cris, né, eles disseram que acham que a Carol e o Radamés são fortes aqui fora, porque o Self perguntou, né, se tem um casal ali que eles já acham, né, que é o campeão do programa, né, por conta do discurso aí dos apresentadores, né, na noite de eliminação. E aí a Cris e o Cadu, eles não deram nome ali, né, exatamente, mas falaram que acha aí os dois fortes, né? Bom, gente, aí o final foi da Cris dizendo que se ela voltasse para o reality, ela ia voltar brigando, ela ia voltar ali, né, intimando as pessoas ali, e o Cadu dizendo que se surpreendeu, né, com a volta do Domini, e o Self explicou para ele que realmente quando teve aquela treta entre o Domini e a Carol, ele não foi para a DR aquela semana, o negócio esfriou, as narrativas mudaram e o público resolveu manter o Domini no Power Couple. Pois é, gente, conta para mim se vocês gostaram aí, né, da eliminação de Cris e Cadu, se vocês gostaram também, né, da Cris falando que a Carol é manipuladora, não só a Carol, mas como todos ali. Deixa aqui aquele like, aquele comentário e até o próximo babado.